Em quem acreditar? A todo instante somos bombardeados com promessas que podem mudar a nossa vida. Somos livres e podemos escolher em quem acreditar. Por isso, nossas opiniões, às vezes, são diferentes das opiniões dos outros, porque também as promessas são diferentes. Alguns dizem para irmos por este caminho, outros dizem para irmos por um caminho em direção oposta. Em quem acreditar? Nas coisas terrenas, se acreditarmos em mentiras, o prejuízo é material, físico, passageiro. Mas com respeito às coisas espirituais, o prejuízo de acreditar em mentiras é eterno, é para sempre. Na pregação desta semana, os textos bíblicos nos levam ao seguinte tema: as promessas de Deus são verdadeiras e duram para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Humildemente vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Ó Deus gracioso, chegamos diante de Ti para confessar todos os nossos pecados com os quais ofendemos a Tua santa vontade. Pecados que estão em nossos pensamentos, nas palavras, ações e omissões. Bem sabemos, ó Deus, que merecemos somente o Teu castigo, tanto neste mundo como na eternidade. Mas cremos que Jesus entregou sua vida por nós, também ressuscitou, e assim podemos diante de Ti dizer: cremos nas Tuas promessas de que os nossos pecados estão perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Então, estimado irmão, estimada irmã, sabendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, podemos então ter a certeza de que os nossos pecados estão perdoados. Também a promessa de que quem crê em Jesus, essa pessoa também terá a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Amém. Leitura de Salmos 119, versículos 153 a 160. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometestes. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor! Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo, por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei
eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. O texto do Antigo Testamento deste culto é tirado do livro de Jeremias. É bom lembrar que Jeremias nasceu de uma família sacerdotal de Anatote, pequeno lugar próximo a Jerusalém, por volta do ano 639 a.C. Sendo ele ainda muito jovem, o Senhor o chamou para o seu serviço. Corria o ano 626 a.C., o 13º do reinado de Josias. Em sua mensagem, Jeremias concentrou-se em falar contra o pecado do povo de Judá. Apelou ao arrependimento e anunciou o juízo de Deus através de uma invasão vinda do norte. As autoridades e o povo não receberam muito bem as mensagens de Jeremias. Ele foi rejeitado, perseguido e até preso. Deus pediu a ele então que não casasse e nem tivesse filhos, fazendo da própria vida do profeta um aviso para o povo, conforme está lá no capítulo 16. Jeremias ainda vivia quando as suas profecias se cumpriram. Ele estava presente quando o rei Nabucodonosor, do ano 586 a.C., destruiu a cidade de Jerusalém, incendiou o templo e levou como prisioneiros para a Babilônia o rei de Judá e grande parte do povo. Em vários momentos, Jeremias queixou-se de sofrer pelo fato de ser profeta de Deus, mas continuou no seu trabalho, pois a palavra de Deus era como um fogo no seu coração e ele não podia ficar calado. Queremos ouvir agora a leitura do Antigo Testamento, que também será contemplada na mensagem de hoje. Leitura de Jeremias, capítulo 28, versículos 5 a 9, onde diz: Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: Como seria bom se que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também os prisioneiros. Mas escute o que eu vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. A leitura do Santo Evangelho para este, que é o 4º domingo após Pentecostes, está registrada em Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 42, onde o Senhor Jesus diz: Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor.
Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem, apenas por ser meu seguidor, der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. São estas as palavras do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé conforme o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Como todos vocês estão acompanhando, existe uma grande polêmica no plano do distanciamento controlado no combate ao coronavírus. E não é por menos, afinal, desde que chegou a pandemia, o isolamento social trouxe muito desemprego.
Agora, por exemplo, a nossa região aqui em Novo Hamburgo entrou na bandeira vermelha, que restringe ainda mais a circulação das pessoas e traz grandes dificuldades para a economia. As medidas, de fato, são complicadas porque tem o problema da saúde e também o problema da economia. E por isso a divisão nas opiniões, o que é uma coisa muito normal quando existe liberdade para expressar as opiniões. Aqui mesmo em nossa igreja, quando temos que decidir coisas importantes em nossas reuniões e assembleias, é comum as divergências de opiniões. Em nossas famílias e em qualquer ambiente acontece a mesma coisa. E ainda bem, o pior mesmo seria se não pudéssemos expressar nossas ideias. Vivemos numa democracia e temos liberdade para manifestar o que pensamos. Claro, sempre respeitando as opiniões dos outros. Infelizmente, junto com a propagação do coronavírus, outro problema está se alastrando e complicando a vida das pessoas, sobretudo nestes tempos das redes sociais, as brigas e o ódio diante das diferentes opiniões. Nós cristãos podemos fazer a diferença nestas horas e dar o exemplo através de nossa conduta neste meio tão polarizado. Sabemos o que a Bíblia nos ensina sobre as nossas relações com as outras pessoas, sobretudo aquilo que Paulo disse a Timóteo, que o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, segundo Timóteo 2:24. Pois é, mas se vocês prestarem atenção nas palavras de Jesus no Evangelho de hoje, parece que o próprio Senhor estava prevendo estas divisões entre as pessoas. Aliás, ele afirma que até ele será a causa de divisão. Vocês ouviram o que Jesus disse? Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus 10:34. Mas como assim? Jesus veio trazer espada, guerra, briga no mundo? Não veio trazer paz ao mundo? Para entender o que Jesus está dizendo aqui, vamos voltar no tempo. Vamos voltar 700 anos antes de Jesus, no tempo de Jesus, ou mesmo 2.700 anos antes. Mais precisamente, no tempo do profeta Jeremias, conforme a leitura do Antigo Testamento. Ouvimos parte da história deste profeta, que foi uma grande pedra no caminho do povo de Israel. As pessoas daquele tempo preferiram ouvir os falsos profetas, que diziam coisas agradáveis, mas que era pura enganação. A voz dos falsos profetas estava nos ouvidos e no coração do povo, enquanto a voz de Jeremias, um profeta enviado por Deus, não era ouvida, era rejeitada. Jeremias fez de tudo para ser ouvido, até usou símbolos para chamar a atenção. Um destes símbolos, conforme o capítulo 19, foi o pote quebrado. Deus mandou que ele pegasse um pote de barro e na frente das autoridades, dos sacerdotes, jogou-o no chão e quebrou-o em pedaços. Isto era para mostrar aquilo que está lá no capítulo 19, como se quebra um pote, ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este povo e esta cidade, conforme palavras do próprio Senhor Deus. E assim aconteceu mais tarde. O castigo de Deus veio. O rei da Babilônia, com seu poderoso exército, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e o templo, e parte do povo, todas as riquezas e o tesouro do templo foram levados para a Babilônia. Outro símbolo é descrito no capítulo 27, anterior à leitura que ouvimos hoje. Deus mandou Jeremias usar uma canga de madeira em seu pescoço, parecida com o que é colocado numa junta de bois para puxar uma carroça. Isso para simbolizar que agora
todo o povo de Israel deveria ser submisso ao domínio dos inimigos, porque era Deus que estava permitindo este sofrimento, da mesma forma como um boi obedece ao seu dono. No meio disto apareceram os falsos profetas, dizendo que Jeremias era um grande mentiroso e traidor. No capítulo 28, conforme o texto lido, temos a referência de um deles, Ananias. Ele começou a pregar que estava chegando o fim dos tempos difíceis e que dentro de 2 anos o rei de Israel, o povo e os tesouros do templo seriam trazidos de volta a Jerusalém. Mas tudo isso era uma grande mentira. Para conseguir a simpatia do povo, Ananias arrancou a canga do pescoço de Jeremias e desqualificou o profeta diante de todo o povo. E o povo vibrou com esta cena e acreditou em Ananias. A história deste profeta que sofreu terrivelmente porque ficou com a verdade que Deus mandou ele pregar, esta história ajuda a compreender o que Jesus diz no Evangelho de hoje, que ele veio trazer guerra em vez de paz. E é claro, Jesus não está falando aqui de uma guerra política, humana, de preferências terrenas. Quando Jesus diz que ele veio para colocar filhos contra os pais, filhas contra as mães, noras contra as sogras, os piores inimigos serão os próprios parentes de Jesus. É preciso então entender que esta separação não é parecida com o que acontece agora na polarização política em nosso país. Infelizmente, hoje, até dentro das famílias cristãs, existe briga e divisão por causa da política. Não é isso que Jesus está dizendo, ou desse tipo de separação. Jesus está falando da divisão espiritual, do afastamento de Deus, o pior tipo de separação que pode existir. Aliás, aqui é preciso abrir um parêntese e dizer que quando alguém entende ao pé da letra as palavras de Jesus, então a Bíblia se torna quase como um veneno. Isto é, os efeitos da Bíblia se tornam um veneno e não um remédio. Foi o que aconteceu no tempo das cruzadas, na Idade Média. Em nome de Deus, exércitos com o símbolo da cruz promoveram sangrentas batalhas para defender a Terra Santa, para defender Jerusalém. Se olharmos o que acontece hoje, não deixa de ser algo parecido, quando muitos cristãos e igrejas estão usando a espada da política para defender o reino de Deus na terra. Aliás, por que muitos cristãos hoje estão usando a bandeira de Israel? No mesmo entendimento enganoso do tempo das cruzadas. São interpretações erradas da Bíblia e que têm como pano de fundo projetos de poder humano, de prosperidade material, de conquistas e interesses movidos pela ganância. Coisas bem diferentes do reino do céu que Jesus mandou os cristãos anunciarem aqui na terra. Não é por nada que Jesus diz no Evangelho de hoje que quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Por isso é um grande erro usar a espada do poder humano para querer defender as coisas sagradas de Deus, como no caso a própria política. A única espada que Deus entregou aos cristãos para levar adiante o Evangelho é a Bíblia. Ou como disse Paulo na carta aos Efésios, recebam a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo dá a vocês. É desta espada que se refere o salmo deste culto, que todas as tuas palavras são verdadeiras, diz o salmista. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. A palavra de Deus dura para sempre. Isso nós já ouvimos tantas vezes. E nós sabemos quais são as verdadeiras promessas que estão nesta palavra, a Bíblia,
promessas de Deus que duram para sempre. Só que nas horas das dificuldades, dos problemas, da pandemia, do desemprego, da doença, dos gafanhotos, enfim, na hora dos problemas que Jeremias enfrentou e na hora do que Jesus disse, de estar pronto para morrer como Jesus morreu, nestes momentos somos tentados a acreditar nas falsas promessas. Por exemplo, agora na pandemia, tem muita igreja, muito cristão dizendo que o vírus não é poderoso. Quem é poderoso é Deus. É claro. Por isso, no entanto, dizem eles, pode vir aqui em nossa igreja. Deus vai te proteger, sem máscara, sem álcool gel. Tem que ter fé. São lembrados quando o diabo tentou Jesus com as palavras do Salmo 91, dizendo, te atira daqui, Jesus, porque a Bíblia diz, os anjos vão te proteger. Qual foi a resposta de Jesus? Mas as Escrituras Sagradas dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Sem dúvida, a Bíblia é remédio, mas quando ela é mal entendida, ela também se torna veneno. Na história de Jeremias, quando os falsos profetas estavam, em nome de Deus, prometendo maravilhas, Jeremias foi enfático. O profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Esta é a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta. As palavras de paz do verdadeiro profeta se cumprem, enquanto que as palavras do falso profeta não se cumprem. Em toda a Bíblia existe um alerta constante contra os falsos profetas, sobretudo na voz de Jesus. Preste atenção, diz Jesus. Não acreditem neles, porque eles farão milagres e maravilhas para enganar inclusive o povo de Deus. Mateus 24, 24. Estava vendo na televisão a história do João de Deus, lembrando uma história que serve de exemplo quando as pessoas gostam de ser enganadas. Esse tal de João de Deus enganou muita e muita gente, no mundo inteiro. Depois que as trapaças dele foram descobertas, as pessoas agora sentem vergonha de terem acreditado nas mentiras dele. Eu fico imaginando a volta de Cristo a este mundo, quando as promessas verdadeiras e falsas finalmente serão colocadas frente a frente. Aqueles que acreditaram nas falsas promessas vão pensar, mas como é que eu pude cair na conversa destas pessoas? Estimados irmãos e irmãs, as diferenças nas opiniões com respeito às coisas terrenas, elas têm consequências terrenas. Enquanto as diferenças nas opiniões com respeito às coisas espirituais, logicamente, elas têm consequências espirituais. No caso desta pandemia, acreditar ou não no poder do vírus, seguir ou não os protocolos dos cuidados com essa doença, ou dar mais importância à saúde, ou dar mais importância à economia, no final isso tudo traz resultados na saúde do corpo, na vida ou na morte física. Claro que isso também é uma responsabilidade que vem de Deus, sobretudo no 5º mandamento, não matarás, onde Deus ordena a proteção da vida terrena. Mas quando Jesus diz no Evangelho de hoje que aquele que esquece a si mesmo, porque é seguidor dele, e que esta pessoa terá a vida verdadeira, aqui Jesus está nos prometendo uma coisa que o mundo não pode nos oferecer. Este é o recado dos textos bíblicos deste culto, no meio das dificuldades, das falsas promessas, e promessas que valem somente para esta vida terrena. Não podemos perder de vista o que está lá na frente. E o que está lá na frente é a realização das promessas de Deus. Amém. Vamos orar.
Bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nosso amado Pai do céu, chegamos diante de Ti nesta oração com o coração cheio de fé nas Tuas promessas, sobretudo fé na promessa do perdão dos nossos pecados. Te agradecemos porque através da Tua palavra temos o entendimento verdadeiro dos Teus ensinamentos. Graças ao poder do Espírito Santo, Tu nos mostras o caminho da salvação. Por isso te pedimos, ó Senhor, que assim como Jeremias permaneceu firme na verdade, no meio dos falsos profetas e sofrendo terrivelmente a perseguição, que nós também sigamos pelo mesmo caminho. Dá-nos o Teu poder para fazermos o que Jesus nos pediu, de esquecer a nós mesmos, isto é, deixar de lado a nossa vontade humana e pecaminosa, e assim seguir Jesus como verdadeiros discípulos. Num mundo com tantas promessas, enche-nos de sabedoria para escolher e acreditar naquelas que são verdadeiras. Ou seja, dá-nos entendimento para crermos nas Tuas promessas e assim fazermos a Tua santa vontade. E quando pedimos o pão de cada dia, te pedimos também nestes momentos de sofrimento diante da pandemia, a Tua proteção contra todos os males do corpo. Esteja ao lado dos enfermos, enlutados, desempregados, abatidos e de todos os que sofrem neste mundo de aflições. Enche de bênçãos a vida dos que festejam seu aniversário, para que saibam também que a vida e tudo são dádivas do céu. E te agradecemos especialmente pelos 116 anos da nossa querida Igreja IELB, festejado no último dia 24 de junho. Continues abençoando nossa igreja, seus pastores e membros, diretoria nacional, lideranças, para que sejamos uma igreja fiel no testemunho e na missão. Ó Deus gracioso, neste mundo cheio de promessas, cremos que Tu atendes a nossa oração através do Senhor Jesus e cremos na Tua santa vontade, que sempre é para o nosso bem, para a nossa eterna felicidade. Em nome do Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar de Teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que Tu és Senhor, um Deus de amor. Jesus, vem fazer de mim um espelho de
tua luz vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser, vem fazer de mim um espelho teu, vem fazer de mim um espelho de tua luz, vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser, vem fazer de mim um espelho teu, um espelho teu, um espelho teu. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.